Olá, meus alunos, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui com mais uma aula, né, online para vocês, qual eu ressaltei no grupo. Nós vamos fazer via Zoom para eu poder colocar no YouTube para os alunos que não puderem assistir de imediato agora, fazer isso posteriormente e me mandar os exercícios aí para eu poder dar a presença. Beleza? Nós vamos ver hoje a aula número 25. Iremos estudar sobre tabelas, cheques e boletos. Beleza? Qual que é a ideia de tabela que nós iremos estudar? Isso aqui é mais vinculado à informática, tecnicamente. Porém, pode ser feito manual, sem o uso do computador. O que é a tabela, exatamente, que nós vamos ver aí? A tabela é um recurso muito utilizado para o controle financeiro. Nós, como os profissionais do secretariado, nós trabalhamos com isso, com organização. A nossa meta, a nossa função básica no serviço é organizar. Pois bem, então uma tabela ela é constituída com colunas, linhas, cédulas, que a gente vai fazendo alguns elementos gráficos. Pois bem, tá, chegou uma aluna aqui, a Richelle. Então tá, vamos dar sequência aqui. Só para situar vocês, página 100... Richelle, você me escuta bem? Seguinte, a aula é a aula 25, a página 103. Vamos lá. Como está gravado, vai para o YouTube, depois vocês podem ver lá. Tá, como que funciona a tabela? Aqui na página 103, nós temos um tipo de tabela de um cobrador externo, que tem as colunas. A primeira coluna é cobrador, a segunda coluna é objetivo, a terceira é realizado e a quarta é percentual. Pois bem, na coluna cobrador, nós temos aqui João da Silva, Robson Cruzoé, total. Na segunda, como objetivo, nós temos 113 mil, 105 mil, 218 mil. E na meta, no que foi realizado por eles, né? O João conseguiu 117.596, o Robson 108.604 e o total 226. Aqui temos o percentual que cada um conseguiu atingir. Por exemplo, a gente pode fazer uma tabela de vendas de uma empresa por mês. Tal mês vendeu tal coisa, outro mês vendeu tal, e assim por diante. Para ficar bem didático aqui. Essas tabelas são utilizadas rotineiramente pelas empresas para controle, demonstração, resultados e comparativos. Em relação a controles, controles de estoque, o que foi gastado num certo mês, demonstração de venda, evolução patrimonial, metas e resultados entram na mesma coisa dos itens anteriores aí. Título. O título ele vai explicar o que a tabela contém, né? Por exemplo, a primeira tabela nós temos aqui cobrador. Na segunda nós temos objetivo. Na terceira, o que foi realizado e na última, percentual. É bem de boa. Aqui no final da página nós temos um exemplo de resultado de recebimento. Pois bem, aqui temos o cobrador externo. Maio de 2000 e alguma coisa aqui. O corpo da tabela é um formato pelos dados, linha e coluna, ou seja, o corpo da tabela é a tabela em si. Por exemplo, a tabela 1.0 nós temos aqui. Show de bola. Vamos para a segunda. O cabeçalho é o que contém nela. Por exemplo, aqui. Estamos na página 104, tá? Só para vocês se situarem aí. Qualquer coisa vocês podem me mandar um áudio aí, um WhatsApp, qualquer coisa aí. Pois bem, no cabeçalho nós temos exatamente o que vai ter nessa tabela. A primeira tabela, cobrador, objetivo, o que foi realizado e percentual. É o que dá nome às coisas aqui. Que é uma coluna indicadora. Por exemplo, cobrador vai ter lá João da Silva, Robson Cruzoé. Só a título de curiosidade para vocês, Robson Cruzoé foi um protagonista de um livro que chama-se As Aventuras de Robson Cruzoé, se eu não me engano. Foi um primeiro livro de náufrago, né? Que teve. Um livro maravilhoso, eu li quando eu era pré-adolescente, acho que um pouco mais novo do que vocês aí. Se uns dias vocês tiverem curiosidade de ler sobre o Robson Cruzoé, o Robson Cruzoé que deu ensejo ao filme do Náufrago, tá? Bem legal, mas isso aí é para outra demanda aí, né? Pois bem, é fácil a gente verificar que a primeira linha da tabela 1.0 apresenta dados sobre o recebimento do João da Silva.
A segunda linha apresenta dados sobre o recebimento do Robson para o Zoé. E a terceira linha apresenta sobre o recebimento total. Pois bem, isso aqui é só um aparato bem... Isso aqui, como eu ressalto sempre, assim, a nossa função, o que a gente estuda é organização. Tudo, essa apostila, ela se baseia em organização. Isso aqui que preza, aqui, que prega no caso. Temos aqui, agora a gente vai entrar sobre cheque. Alguém de vocês já tem cheque? Ou já recebeu um cheque? Ou já teve problema com algum cheque? Pois bem, receber pagamentos em cheque ainda é uma realidade, mas representa um risco a todo comerciante, né? O dever nosso é minimizar todo esse risco aqui para a gente ter sucesso numa venda, né? Não perder dinheiro. Que é bem melhor que você tenha a mercadoria em estoque e não faça a venda do que vender e não receber, né? Na hora de a gente receber o cheque, tem vários procedimentos a serem seguidos que podem ajudar a você a ter sucesso em receber isso. Por exemplo, nós temos aqui 17 itens que nós vamos debater agora sobre, ao receber um cheque, o que temos que ficar atento, né? Vamos lá. O cheque não pode conter rasuras. O que é rasuras? Por exemplo, aqui é um folha de cheque, ele está cortado a ponta, tá borrado. Isso não pode existir em hipótese alguma. Senão ele não passa na hora que você vai pagar lá. Você vai descontar ele no banco. O cheque deve ser personalizado para poder ser conferido com os documentos do emitente. Por exemplo, um cheque nominal. Meu nome é Rafael de Araújo Máximo. O meu cheque está lá, meu nome completo, meu CPF, meu RG, consta certinho. Ou seja, ele é personalíssimo, né? Não posso ter um cheque da minha mãe que está no meu nome, assim, a grosso modo. No item 3, temos aqui, exige o RG, de preferência original ou se for xerox autenticado. Confira a fotografia e assinatura. Isso serve para a veracidade do cheque, né? Para você olhar ali. Número 4. No verso do cheque, anote o número do RG, o telefone e o endereço do emitente. Confirme o telefone em caso de dúvida. Qualquer coisa, você ter dúvida, o cara passa o número do celular, você pega, liga na hora, você vai ver ali se realmente é o cara. Deixa eu ver aqui. O aluno falou que não está conseguindo entrar aqui. João Pedro, vamos ver aqui. Só um minuto, gente, para eu tentar aqui. Então tá, vamos dar sequência aí. Qualquer dificuldade que eles tenham, vocês tiverem para acessar aí, depois eu vou colocar no YouTube isso aqui. Beleza? Vamos lá, vamos dar sequência. No item número 5. Em caso de desconfiança, solicite a assinatura no verso e no ato do recebimento. Compare a assinatura. Por exemplo, o cara assinou o cheque na hora. Você manda ele assinar atrás para colocar o RG dele. É um meio de você comparar as assinaturas, né? A chancela do cara ali. Ver se bate mesmo. Ver se o cheque não tem algum problema. No item 7, temos aqui, não aceite cheques previamente assinados ou preenchidos. Ou seja, o cara já chega com o cheque pronto dele. Então, você não aceita. Sem falar no recebimento do cheque de terceiros, né? Por exemplo, eu chego numa loja para comprar R$ 1.000 numa televisão e o cheque está no nome de outra pessoa. Daí já começa a dar problema. Daí você tem que colocar o cara com uma avalista atrás. O cheque não é uma coisa muito usual hoje em dia. A gente, em cidade grande, por exemplo, você não consegue fazer uma compra com cheque em hipótese alguma. Eles não aceitam. Hoje em dia tudo está na base do boleto, no cartão de crédito. Você não consegue mais efetuar uma compra aí com cheque. Mas temos que ter conhecimento sobre isso e estudar sobre ele, né? Ó, quem acabou de entrar, estamos na página 105, tá? Sobre os 17 itens ao receber um cheque no que temos que ficar atento. Número 8. Verifique o código do banco e o número do cheque. Os falsários alteram o código do banco e o número do cheque. Uma coisa também que a gente tem que observar é o número do cheque. Todo cheque tem uma sequência numérica. Por exemplo, cheque 003, 002, é um cheque bem recente, uma conta recente. Talvez a hipótese de fraude pode ser maior, né? Do que um cheque que a pessoa já tem uma conta há 10, 15, 20 anos mais ou menos. Então serve
para a gente ficar mais atento. Existe um negócio que chama-se telecheque, que nós podemos consultar para ver se o cheque é bom. Ô, Masman, você que chegou agora aí. Nós estamos na página 105, né? Nos 17 itens sobre o cheque. Você perdeu um pedaço da aula aí, mas eu irei postar no YouTube, vocês têm acesso a tudo, tá? Vocês só acompanhar na apostila aí, depois a gente dá um jeitinho. Vamos lá, em relação ao telecheque, é um sistema que você pode consultar o cheque, ver se ele é bom ou não. É melhor você fazer isso antes de você efetuar a venda, né? Para você não perder dinheiro. Ó. Mais um item aqui, número 10. Se o cheque estiver amarelado, desconfie, pois pode ser conta inativa ou encerrada. Ou seja, é algo que está guardado há tempo, pode ter sido furtado ou achado em algum lugar aí, então. Número 11. Mesmo em valores pequenos, proceda da mesma maneira. Ou seja, pode ser pequeno o valor de 50, 100 reais, mas tenham os mesmos cuidados com esse cheque, tá? Meu cachorro tá querendo matar alguém agora. Pois bem, vamos dar continuidade aqui. Número 12. É preciso cuidado às sextas-feiras e manter-se atento após o fechamento dos bancos e também durante o final de semana. Por que isso? Porque não dá para você consultar o cheque, não dá para você ligar no banco, ver a veracidade dele, ver se tem fundo ou não, né? Pois bem, vamos lá, número 13. Quanto aos cheques pré-datados, considerados uma prática normal, muito usada, é importante para o fomento dos negócios. Os procedimentos devem ser redobrados. Como que é um cheque pré-datado? Só para explicar para vocês. Hoje é dia 21/7. Eu vou no Magazine Luiza e compro uma TV de R$ 1.200 em 3 vezes. Então, seria sem entrada 3 vezes. Então, seria um cheque para o dia 21/8, um cheque para o 21/9 e um cheque para 21/10. São 3 cheques de R$ 400. Esse é o cheque pré-datado. Então, tem que prestar muita atenção no preenchimento correto aí e tal. Pois bem. Item 14. Veja se o cliente anota o valor da compra no canhoto. Se não anotar, desconfie. É usual. Por exemplo, isso aqui não é um talão de cheque, né? Mas vamos usar como exemplo. O canhoto que a gente fala é esse lado aqui, ó. O cara preenche o cheque, pega, ele destaca e te entrega, né? O canhoto seria esse negocinho aqui. Rasguei o que não devia aqui, agora que eu vi. Não. Vamos lá. Vamos para frente. Número 15. Não aceite cheques com valor maior do que o da compra, nem reembolse o cliente pela diferença. Por exemplo, a pessoa efetua uma compra de R$ 1.000 e dá um cheque de 2, para você dar o troco de R$ 1.000. Não faça isso. A chance de ter fraude nisso é bem maior daí. Não, sempre aceite o cheque só no valor da compra e não de terceiros. São os meios de segurança mais eficazes aí. Sempre condicione a entrega da mercadoria para após o pagamento autenticado. Por exemplo, você trabalha com material de construção. A pessoa compra R$ 10.000 em material lá. Ela deu um cheque à vista, né? Então você espera um dia para compensar o cheque para você fazer a entrega da mercadoria. Pelo menos você tenha certeza que você não vai perder dinheiro aí. O que eu quero que vocês façam? Eu não tenho cheque. Peçam para o pai de vocês, para a mãe, se alguém tem cheque, dê uma olhada, só para título de curiosidade. Aqui na página 105 tem um modelo de cheque, mas dá para melhorar aí. Vamos lá. Veja na imagem abaixo, o que nós temos, que o código de barras impresso no rodapé do cheque corresponde ao número da agência, banco e conta. Embaixo do cheque aqui tem alguns dados aqui que dá para observar. Pois bem, os 17 itens aqui eu recebi do cheque nós já esgotamos. Então vamos dar uma analisadinha. Por exemplo, você faz banco para a sua empresa. Aí você vai lá no Banco do Brasil, por exemplo, onde vocês têm conta, e vai lá descontar um cheque. Pois bem, chega lá, o cheque volta. Existem alguns códigos para saber o motivo no qual o cheque não foi pago.
Tem o código 11, aqui ele se refere como uma linha. 11 quer dizer sem fundos. Está depositado uma vez e não tem fundos. Ou seja, o cheque era de R$100, o cara não tinha R$100 na conta para cobrir esse valor. A linha 12, sem fundos duas vezes. Já depositou uma vez sem fundo, o cara tentou mais uma vez e não deu certo. A linha número 13, a conta já foi encerrada. Sobrou esse talão para trás aí, a pessoa às vezes perdeu e está tendo algumas fraudes. A linha 14, prática de espúria. Vou achar um jeito de explicar melhor como que é espúria. Aqui. Espúria quer dizer que ele não é real, não é válido. Então acompanha aí, beleza, gente? Qualquer coisa me manda no chat aqui. Vocês me escutam bem? Isso que eu não consigo saber. Todos me escutam? Me dê um feedback aí. Sabrina, o Masma, o Gustavo, Richelle, Laura. Me consta aqui que tá perfeito o áudio. Opa, beleza, Sabrina. Obrigado, tá? Vamos dar continuidade aqui. Mesmo se a gente tendo a aula assim, essa aula é gravada, vai para o YouTube, tá? Mesmo se vocês não escutar bem aqui, eu vou estar online para resolver qualquer dúvida aí. Sabrina, você tá bem? Como é que você tá? Vamos lá. A Mayara falou comigo aqui também. Vamos ver o que a Mayara quer. Olha, eu fico no celular aqui para responder aluno, tá, gente? Não vão achar que eu tô matando a aula aí. Vamos lá, a linha número 21. Contra-ordem ou revogação ou oposição, ou sustação do pagamento pelo emitente ou pelo portador do cheque. O cheque sustado é quando você liga no banco e cancela aquela carta, aquela folha de cheque lá, e ela, por algum motivo, às vezes você perdeu, às vezes deu um desacordo comercial onde você emitiu esse cheque. A linha 22. Divergência ou insuficiência de assinatura. Só é válida essa linha se tiver um saldo. Por exemplo, você dá o cheque de R$100, você tem esse saldo de 100. Divergência é quando a assinatura não bate. Insuficiência de assinatura, não foi assinado. Só para a gente entender aqui. Vamos para as próximas linhas. A linha 25. Cancelamento do talonário pelo Banco do Sacado. O talonário é isso aqui, é o talão de cheque, né? Isso aqui não é um talão, mas seria mais próximo da ideia de talão. A linha 28, mesma coisa. O talão de cheque, ele foi furtado ou roubado, né? Então, estão dando certo aí? O áudio? Beleza. Vamos lá. A linha número 29. Cheque bloqueado por fraude de confirmação de recebimento. O que é essa fraude aqui? Confirmação de recebimento é quando o correio emitiu o cheque e ele voltou. Não, o correio, por exemplo, o banco produziu o talão de cheque. Ele foi enviado via correio e foi extraviado pelo correio. Daí, essa que é a confirmação de recebimento. A linha 31, erro formal de preenchimento. O que vem ser isso? O erro formal de preenchimento é, por exemplo, um cheque de R$100, você escrever em número R$100, porém, em escrito você colocar R$110. Daí não vai bater os valores com escrito ali. Beleza. O último, linha 35, cheque fraudado ou emitido sem prévio controle ou responsabilidade pelo banco. Ou adulteração da praça de sacada ou com rasura no preenchimento. Cheque todo errado aqui, né? Pois bem, o cheque, ele é um meio de pagamento, um título extrajudicial de pagamento à vista. Ele tem um prazo de apresentação de 30 dias se for da praça. E fora da praça, de 60. O que ia ser da praça? Da cidade. O cheque de pranchito do Sicredi de lá, ele teria 60 dias para ser descontado em Santo Antônio, entendeu?
Porém, tem algumas coisas que a gente tem que entrar meio no lance do jurídico, que é a apresentação do cheque. A gente tem que entender o prazo prescricional. Eu quero que vocês anotem uma coisa na apostila. O que é prescrição? Tá vendo onde está escrito prescrição? Puxa uma setinha e escreve o seguinte. Prescrição é camarão que dorme e a onda leva. Entendeu? Prescrição é quando você tem um direito, você tem um prazo para exercer um direito e não faz. O direito caduca daí. A grosso modo, sem a gente entrar no contexto jurídico, um monte de coisa, seria isto. Pois bem, a definição de prescrição da apostila. É ação judicial de cobrança do cheque após o prazo legal para compensação, que resulta em 7 meses. Por que 7 meses? O 30 dias do tempo da praça e 6 meses, que é o prazo prescricional dele. Se for de outra praça, é 1. Contando no mês normal de apresentação. O valor pode ser ganho, porém a dificuldade é maior necessidade de provas. Pronto, vou entrar numa coisa jurídica. O prazo prescricional do cheque é de 6 meses. Essa que é a definição. Porém, se é da praça, tem mais 1 mês. Se for da praça, tem 2. O que é isso, o prazo prescricional? Eu tenho uma loja de som. Eu vendi um aparelho de CD por R$300 e o cara me deu um cheque. Então tá. Eu descontei o cheque e o cheque voltou. E o cara falou que não vai me pagar. Então eu vou no fórum, eu entro com uma execução contra ele e ele tem que me pagar. Eu só executo o cheque. O cheque, depois de prescrito, você tem que entrar com uma ação declaratória. Você tem que mostrar o que fez jus a esse valor. Você tem que colocar um contrato, alguma coisa, para isso dar um ensejo uma ação de execução. Bem complicado, né? Isso é mais para o jurídico, só a título de curiosidade, para vocês entenderem algumas coisas sobre o cheque. O curso de jurídico da Jumper é muito bom, gente. Eu me encho de orgulho dele. Adoro meus alunos, não que eu não gosto de vocês também. Mas é minha área, né? O direito aí é uma coisa que eu amo, estudo bastante, todo dia eu estou estudando aí. E é muito legal. Quando vocês tiverem a oportunidade, façam o curso lá, que o professor é show de bola. Vamos lá, vamos continuar. Pois bem, esgotamos a ideia de cheque. Qualquer dúvida que você tiver de cheque aí, manda para mim, qualquer dúvida de outra coisa sobre direito, administração, pode ser em qualquer horário aí, eu atendo todo mundo, tá? Eu tenho outro trabalho, mas eu tenho bastante folga também. A gente vai estudar sobre boleto. Agora queria saber se alguém quer pagar alguns boletos meu, ó. Esse aqui, olha o tamanho desse boleto aqui, ó, desse carnê de boleto, ó. É de perder de vista. Pois bem, isso é um boleto, gente, ó. Duvido que alguém de vocês nunca pagou um boleto, fez uma compra no Mercado Livre, Netshoes, qualquer lugar. Vamos lá. Qual que é a definição de boleto? É um documento que possui a função de cobrança de algo que foi vencido. Ele pode ser pago em qualquer instituição ou estabelecimento conveniado até a data de vencimento. Dificilmente encontraremos alguém que nunca tenha pago um boleto. Duvido que vocês nunca pagou um boleto, né? O documento possui 2 vias. O que é o documento possuir 2 vias? Tá. Esse aqui não. Não, esse aqui possui... Qual que é a ideia de 2 vias? Quando você paga, lá na lotérica, eles vão destacar um pedaço do boleto e te entregar um comprovante de pagamento lá. Isso quer dizer que ele é em 2 vias. Tem o código de barra ali para... Entendeu, aluno aqui, gente? Vamos para frente. Vamos lá. Como eu estava falando, o boleto possui 2 vias. Você paga lá e te entrega uma metade dele. Isso aqui que está falando. O que vem indicado no boleto? O código do banco. Todo banco tem um código. Por exemplo, aqui o meu boleto é do Santander. O código do banco é 033. O Banco do Brasil pode ser 01, Sicredi 03. Então tem algumas especificidades aí.
Linha digitável. A linha digitável é isso aqui, ó. São esses números de cima do boleto aqui, ó. Que é a mesma coisa do código de barra. Quando você paga pela internet, paga alguma coisa, necessita disso daqui. Pra gente se situar aí. Deixa eu ver como aqui. Então tá. As dúvidas a gente tira depois, gente. Vencimento. Todo boleto tem uma data de vencimento. Por exemplo, eu abri aleatório aqui um carnê que eu tenho, né? Pois bem, ó, vencimento é do dia 23/7, esse meu boleto vence. Ou seja, depois da manhã ele vence. 23/7. Não sei se conseguimos ver aqui. Agência e código do beneficiário. Por exemplo, aqui é o 033 que eu falei para vocês. Nosso número. Ele identifica o boleto de forma única. O nosso número está aqui, ó, no boleto, no meu aqui, ó. Vamos lá, vamos para o próximo. Valor do documento. É o valor a ser pago. No meu caso aqui, R$376. É o parcela da minha moto. Vamos lá para o próximo. Carteira. É a modalidade de cobrança, que pode ser registrada ou não registrada. Registrado quando o banco não tem registro dos boletos gerados e a cobrança de taxa é feita sobre os boletos pagos. Não é o caso aqui. Pagador. Oi, Joe. Tá aqui, ó. O meu nome é Rafael de Araújo Máximo. Eu que sou o pagador, meus dados, CPF, meu endereço, CEP. Beneficiário. No caso aqui, Banco Santander, que emitiu isso aqui. Pois bem, na página 107, nós temos um boleto e como que ele funciona. Como que é o pagamento dele aqui, ó. O código do banco, número 1, tá aqui em cima. A linha digitável tá aqui em cima. Tudo como funciona o boleto está exemplificado aqui. Entendeu, gente? Pô, mamão com açúcar isso aqui. Boleto é a coisa que a gente paga tanto que a gente acaba se acostumando a conviver com ele. Estou bem humorado hoje. Vamos ver o que os alunos estão brigando comigo aqui. Beleza, gente. Vamos dar continuidade. Exercícios. Faça uma pesquisa com 4 colegas do curso sobre 3 empresas que você gostaria de trabalhar. E, possivelmente, faça a representação através da tabela. Demonstre, através da tabela, a previsão de despesa mensal de determinada empresa. 10 despesas. Coloca lá. Despesa com carro, despesa com funcionário. Faz uma tabelinha de 3 meses. Agosto, setembro, outubro. Usa criatividade lá. E a 3 e a 4 é que vocês respondam. Isso é primordial para ver o que vocês entenderam da matéria. A gente pode conversar sobre isso. Daí. Vocês podem mandar no WhatsApp, qualquer coisa. O que você faria se um cliente tivesse comprado no sábado, à vista e com cheque? Um valor de R$4.300, sendo que ele não está com a identidade e quando você a solicita, ele se altera dizendo que é de família tradicional, que todos o conhecem e diz que vai levar a mercadoria. O que vocês vão agir? Não deixam, né? Fundamente a resposta aí. Número 4. Você, ao fechar o caixa, percebe que um cliente não assinou o cheque. Você verifica no cadastro da empresa e o mesmo não é cliente. O que você faz? O que vocês vão fazer? Quero que vocês respondam individualmente isso aí. Pois bem, gente, eu vou encerrar a aula aqui, porque eu irei postá-la no YouTube agora. Então, vamos utilizar aí o WhatsApp para vocês conversar comigo de qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Estou online no WhatsApp aqui, podem falar comigo. Enquanto eu posto ela no YouTube. Assim que eu postar ela no YouTube, eu já mando lá no grupo. Beleza, gente? Boa noite, obrigado, valeu.